Dados preocupantes agora. O Atlas Mundial de Obesidade divulgou a informação que 1 bilhão de pessoas em todo o mundo estarão vivendo na condição de obesa até o ano de 2030, ou seja, daqui a apenas 8 anos. O estudo feito pela Federação Mundial de Obesidade fez a previsão de que 1 em cada 5 mulheres e 1 em cada 7 homens viverão na condição de obeso. Sobre esse problema de saúde pública, a gente conversa agora com a médica endocrinologista e nutrologista, doutora Maísa Borba. Seja muito bem-vinda ao programa Santo Café. Obrigada já por disponibilizar seu tempo para conversar conosco sobre um assunto muito importante. Bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite. Doutora Maísa, eu já começo então te fazendo a seguinte pergunta: o que de fato é a obesidade? A OMS considera a obesidade como um acúmulo de gordura, né? Eu acho muito simplista essa definição. É um acúmulo de gordura visceral, no tecido subcutâneo, né? Esse tecido subcutâneo, ele produz citocinas inflamatórias, interleucina 6, 1, interferon alfa, que produz um estado de inflamação crônica de baixo grau, que aumenta o risco cardiovascular, aumenta alguns tipos de câncer, mama, endométrio, tireoide, fígado e estômago. A obesidade é uma doença também, né? Sim, é uma doença crônica, inclusive a ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e Síndrome Metabólica no Brasil, e a ISBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, fez uma reclassificação de obesidade. Como a obesidade é uma doença crônica, para melhorar até a visão dos nossos colegas, né, não endocrinologistas, os profissionais de saúde, para o melhor manejo desse paciente. Hoje a gente fala em obesidade controlada, um paciente que tem um IMC entre 30 a 40 e que perdeu 10% do peso. Então é importante na consulta inicial a gente questionar o peso máximo desse paciente e poder estabelecer essa nova reclassificação. Os pacientes no IMC entre 40 a 50, esse já seria uma perda de peso de 15%. A gente já faz isso com diabetes, né? A gente já determina que um paciente controlado no diabetes, quando ele atinge a meta da glicada específica para aquela idade. Então, o objetivo disso tudo é diminuir a estigmatização da obesidade, o melhor tratamento, porque hoje é muito comum o paciente ir um colega, por exemplo, ortopedista, por um problema na coluna, e o colega dizer, olha, você tem que perder tantos quilos e voltar. Então, assim, para desmistificar e trazer um melhor acompanhamento, melhor tratamento para esse tipo de paciente, né? E visando que vai ser a maioria da população. A estimativa para o Brasil é que em 2030, 30% da população esteja nesse estado de obesidade e nos Estados Unidos 50%. Hoje nos Estados Unidos a gente já tem 40% de obesos, sendo 18% de obesos graves. Nossa, é muita gente, né? Se a gente não se cuidar agora, vai realmente todo mundo entrar nessa estatística aí, que é muito triste. E, de fato, como que a obesidade ela é diagnosticada, doutora? A gente percebe que existe a pessoa gorda esteticamente, mas existe também uma pessoa que é aquele magro falso que a gente fala, né? Que tem ali um peso de gordura. Aquilo ali também é considerado obesidade ou não? São duas coisas diferentes. Então, hoje a gente tem vários exames, a gente tem o DEXA, que é o exame de composição corporal, que é justamente para a gente poder quantificar melhor essa obesidade em pacientes idosos, né? Porque no idoso a classificação muda, porque a gente perde massa muscular no idoso. Então, a gente usa DEXA, ultrassom, a bioimpedância, outros exames que possam verificar melhor essa composição corporal do paciente, né? O que a gente usa hoje, que é o IMC ele não é individualizado, ele é para a população em geral, para um estudo, né? E essa obesidade que você fala é a obesidade que mais causa inflamação crônica de baixo grau, que mais aumenta o risco cardiovascular e alguns tipos de câncer. Então, assim, a gente
quer, com isso tudo, é individualizar o tratamento, diminuir o estigma, né, de que o paciente é obeso porque ele quer. A gente sabe que ele não é obeso porque ele quer, tem uma genética por trás disso. Então, só é obeso quem pode ou quem tem uma genética, entendeu? Então, tratar melhor esse paciente, fazer o paciente entender que é uma doença crônica, né? O paciente, às vezes, ele começa a usar uma medicação e ele não tem tanto a resposta assim, ele tem receio, ele para a medicação. E como um diabetes, como uma pressão alta, que a gente precisa usar o medicamento contínuo, é assim também com a obesidade. Certo, doutora, nesse momento, muitos pais, avós, né? A sociedade em geral acompanha esse programa e a gente ou tem uma criança em casa ou tem uma criança próxima. O excesso de peso na criança, é necessário que pais, avós ou responsável por essa criança já comece a se atentar para isso? Porque hoje, uma criança de 7, 8 anos, em 2030, essa criança já vai ser uma adolescente. Então, eu acredito que se não cuidar hoje, a chance de ser uma adolescente obeso é real, né? Com certeza, o número tem aumentado e a gente tem novos medicamentos também que está sendo classificado para usar nessa faixa etária. Os análogos do GLP-1, a liraglutida está nessa faixa etária. E é muito importante ressaltar que a obesidade, ela diminui a expectativa de vida em pelo menos 8 anos, né? Então, se essa criança ela já está obesa agora, ela vai ter uma expectativa de vida menor. Então, é muito importante tratar essa criança com equipe multidisciplinar, né? Com psicólogo, com nutricionista, com a atividade física, diminuir tempo de tela, né? Hoje as crianças e os adolescentes são muito sedentários e na pandemia ficou todo mundo preso em casa. Então, assim, é um impacto muito grande na sociedade e que precisa ser bem acompanhado de perto. Doutora Maísa, justamente isso que eu quero falar com a senhora. Na sua opinião, a pandemia de Covid-19 piorou essa questão da obesidade? Piorou quando eu falo assim, aumentou? Com certeza. As pessoas ficaram presas em casa e com medo, né? Isso tudo piorou a ansiedade, compulsão, diminuiu a atividade física e a gente já tinha um cenário ruim, isso complicou e se intensificou com a pandemia, né? Hoje é comum a gente atender no consultório paciente que fala, doutor, eu ganhei 10, 20 quilos após a pandemia, né? Então, isso tudo contribuiu para essa expectativa tão ruim, né? Doutora, e quais são os principais motivos, se é que existem, né? Por que as pessoas estão ficando mais obesas? O estilo de vida, né? Hoje em dia a gente é muito correria, as pessoas não se organizam e às vezes trabalham, uma sobrecarga de trabalho, com a pandemia, o trabalho em home office, né? Trouxe uma sobrecarga maior, né? A pessoa às vezes não tinha aquele horário de término do trabalho. Então, uma sobrecarga maior e às vezes a gente come as nossas emoções. Ah, estou trabalhando tanto, então preciso comer mais para recompensar, né? Então, tudo isso contribui. Às vezes a gente está numa sobrecarga e entende que tem que comer mais. Então, se a gente se organizar melhor no final de semana, preparar as porções, deixar a fruta picada, às vezes um iogurte proteico, né, que vai diminuir a fome, já ajuda bastante. A questão é assim, hoje todo mundo é sobrecarregado, hoje todo mundo está na correria, mas se você se organiza melhor, você vai ter uma resposta melhor, né? Certo, doutora, e de que forma que a gente pode mudar essa realidade ou tentar mudar essa realidade, já que daqui 8 anos, nesse período, né, que existe essa previsão aí de 1 bilhão de pessoas obesas, 30% dos brasileiros obesos aí, a gente, se começar hoje, a gente precisa fazer o quê para chegar daqui 8 anos e não ser obeso? Então, aumentar a atividade física, né? A gente orienta, se for um paciente que usa transporte público, ele parar um ponto antes e andar um ponto até o trabalho, se tiver oportunidade de subir escada, aumentar a atividade física em si. Assim, às vezes eu falo para o paciente, não se programe tanto, mas às vezes leva um tênis, deixa um tênis lá no seu trabalho ou no carro, o intervalo que você tem, faça uma caminhada, qualquer coisa já ajuda. Nós não fomos feitos para ficar parados. Bebês que têm hipotonia intraútero, eles não têm formação esquelética adequada, entendeu? Então, assim, nós precisamos
sair do sedentarismo, né? Eu acho que a grande mensagem que a gente tem que passar com essa entrevista é isso. Qualquer coisa que você faça é melhor do que ficar parado. Doutora, e é justamente isso que eu gostaria para a gente encerrar. Qual que é o primeiro passo para a gente vencer a obesidade? É procurar uma ajuda? Sim, com certeza. O paciente tem até esse estigma, né, de procurar um endocrinologista. Nós estamos aí para isso. Não tenha medo de voltar na consulta. Se você não perdeu o peso que você achou que deveria perder, volte. Nós não vamos te julgar, nós vamos te acompanhar, né? Continuar no peso perdido é muito difícil. Para cada quilo de peso perdido, a gente diminui em 100 quilocalorias, aumenta em 100 quilocalorias a fome e diminui em 30 o gasto energético. Então, por isso que essa reclassificação da obesidade, né? Para você se manter no peso perdido ou continuar a perda é muito difícil. Então, você precisa de uma ajuda e nós estamos aqui para te ajudar. Ai, perfeito, doutora. Muito obrigada mesmo por conceder essa entrevista para a gente, tirar tantas dúvidas e falar de um assunto que realmente merece a atenção de todos nós, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia.